Minha família guardava um segredo podre. Quando expus a verdade, metade deles me chamou de mentirosa. Eu tinha acabado de completar 13 anos quando meu corpo começou a mudar de verdade. Não era mais aquela menina magricela de joelhos ralados e cabelo sempre bagunçado. De repente havia curvas onde antes só existiam ângulos retos, e os vestidos que minha mãe comprava precisavam ser de numeração maior no quadril. Foi nessa época que meu avô voltou para a cidade. Ele morava longe, em outro estado, e fazia quase 2 anos que não nos visitava. Lembro que quando ele desceu do táxi naquela tarde de sábado, meu irmão saiu correndo para abraçá-lo. Eu fui mais devagar, meio sem jeito, já naquela fase em que tudo parecia constrangedor. Olha só quem cresceu, ele disse, abrindo os braços. Me aproximei para o cumprimento, esperando o abraço rápido de sempre. Mas quando ele me puxou, suas mãos não foram para minhas costas. Elas deslizaram para minha cintura e a seguraram com firmeza, os polegares pressionando logo abaixo das minhas costelas. Que cintura bonita você tem agora, menina, ele murmurou, apertando de leve. Senti meu rosto esquentar. Minha mãe estava logo ali, tirando a mala dele do porta-malas, e meu pai segurava a porta aberta. Todos agindo como se fosse normal. E talvez fosse, pensei. Avós fazem comentários assim, não fazem? Sobre como os netos cresceram, mudaram, ficaram bonitos. Mas algo no jeito que ele segurou minha cintura, as 2 mãos firmes, medindo, avaliando, me fez querer me afastar. Obrigada, vô, consegui dizer, dando um passo para trás. Ele sorriu e passou o braço pelos ombros do meu irmão, caminhando para dentro de casa como se nada tivesse acontecido. O dia passou normalmente. Meu avô contou histórias sobre a vida na capital, meu pai fez churrasco, minha mãe preparou aquela farofa que só ela sabia fazer. Durante o almoço percebi meu avô me olhando algumas vezes, mas sempre desviava o olhar quando nossos olhos se encontravam. À noite, depois do jantar, meu pai explicou os arranjos para dormir. Você vai dividir o quarto com o Lucas, pai. A cama de cima tá livre. Meu irmão fez cara feia. Ele odiava dormir na parte de baixo do beliche, mas não reclamou. Eu dormiria no meu quarto, como sempre. Eram quase 10 da noite quando comecei a me arrumar para dormir. Tinha acabado de trocar de roupa e estava escovando os dentes quando minha mãe apareceu na porta do banheiro. Filha, vem cá um pouquinho. Ela me levou até o corredor, longe da sala onde meu pai e meu avô assistiam ao jogo. Sua voz estava baixa, quase um sussurro. Hoje você podia trancar a porta do quarto. Parei com a escova de dentes na mão, espuma de creme dental escorrendo pelo canto da boca. Trancar? Por quê? Nunca trancava minha porta. Na verdade, nem me lembrava da última vez que tinha visto a chave. A fechadura era daquelas antigas com uma chave grande de metal que provavelmente estava perdida em alguma gaveta. Só tranca, minha mãe repetiu, e havia algo em seus olhos que não consegui decifrar. Não era exatamente medo, mas uma preocupação aguda, urgente. A chave tá na segunda gaveta da minha cômoda. Pega ela antes de dormir. Mas mãe, faz isso pra mim. Por favor. O jeito que ela disse por favor, quase como uma súplica, fez qualquer pergunta morrer na minha garganta. Apenas acenei com a cabeça. Depois de terminar de escovar os dentes, fui até o quarto dos meus pais. A gaveta estava cheia das coisas da minha mãe, lenços, bijuterias, papéis antigos. Tive que procurar um pouco até encontrar a chave, pesada e fria na minha mão. De volta ao meu quarto, levei alguns segundos para conseguir encaixá-la direito na fechadura. Estava enferrujada, e precisei forçar um pouco até ouvir o clique do trinco. Me deitei na cama, olhando para o teto. Lá fora, ouvi as vozes abafadas da televisão e ocasionalmente a risada do meu pai. Sons normais de uma noite normal. Então por que meu coração estava batendo tão rápido? Peguei meu celular e rolei a tela sem prestar atenção, tentando me distrair. Aos poucos, a casa foi silenciando. Ouvi meu pai passar pelo corredor, a descarga do banheiro, a porta do quarto dele se fechando. Depois, passos mais pesados, meu avô indo para o quarto do meu irmão. Finalmente, apaguei a luz e fechei os olhos. Não sei quanto tempo se passou. Talvez 1 hora, talvez 2. Eu estava naquele estágio entre o sono e a vigília quando algo me acordou completamente. Abri os olhos no escuro, o coração disparado. A casa estava em silêncio absoluto. Olhei para o despertador na mesinha de cabeceira, 3h07 da manhã. Por que tinha acordado? Fiquei imóvel, ouvindo. Nada. Apenas o silêncio espesso da madrugada e o som distante de um cachorro latindo na rua. Então ouvi um rangido suave no corredor. Passos lentos, cuidadosos. Alguém tentando não fazer barulho. Meu corpo inteiro se enrijeceu sob o cobertor. Os passos pararam. Do outro lado da minha porta.
Meu coração martelava tão alto que tinha certeza de que poderia ser ouvido. Prendi a respiração, os olhos fixos na sombra que aparecia sob a fresta da porta. E então aconteceu. A maçaneta girou. O som era alto no silêncio, o metal rangendo conforme alguém tentava abrir. A porta pressionou contra o batente, mas o trinco segurou. Gelei completamente. A pessoa do outro lado esperou alguns segundos. Depois tentou de novo. Desta vez com mais força, girando a maçaneta e empurrando a porta. Não era um erro. Não era alguém confuso procurando o banheiro. Era deliberado. Insistente. A maçaneta girou novamente. E novamente. E novamente. Fiquei ali deitada, em pânico silencioso, observando a sombra sob a porta. Conseguia ver os pés grandes, descalços. Pés de homem. Quanto tempo durou? Não sei. Pareceram horas, mas provavelmente foram apenas alguns minutos. A pessoa continuou tentando, girando a maçaneta, empurrando a porta com força crescente. O rangido do metal estava tão alto que tinha certeza de que acordaria a casa inteira. Mas ninguém veio. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, os passos recuaram. Lentos, medidos. De volta pelo corredor. Fiquei olhando para a porta paralisada até meus olhos arderem. Não sei quando finalmente adormeci, mas quando fiz, foi com a imagem da maçaneta girando repetidamente na minha mente. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café e pão torrado. Luz do sol entrando pela janela. Sons normais de uma manhã de domingo. Por um momento me permiti pensar que tinha sido um pesadelo. Mas quando olhei para a porta, a chave ainda estava lá, virada na fechadura. Tinha acontecido. Tinha sido real. Saí do quarto devagar, ainda de pijama. Minha mãe estava na cozinha, preparando o café da manhã. Meu pai lia jornal na mesa. E meu avô estava sentado na sala, assistindo ao noticiário matinal como se nada tivesse acontecido. Quando passei, ele olhou para mim e sorriu. Bom dia, querida. Dormiu bem? Não consegui responder. Apenas acenei com a cabeça e segui para a cozinha. Encontrei meu irmão atacando um prato de frutas no balcão. Lucas, chamei baixinho, puxando-o para o canto. Você tentou entrar no meu quarto essa noite? Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. O quê? Não. Por quê? Tipo, de madrugada. Pra pegar alguma coisa? Mana, eu dormi que nem pedra. Nem me mexi. Ele pegou mais uma banana. Por que eu ia querer entrar no seu quarto de madrugada? Engoli seco. Sem motivo. Esquece. Mas não conseguia esquecer. Meu pai tinha trabalhado o plantão da noite anterior e só chegará em casa de manhã. Eu tinha ouvido o carro dele na garagem enquanto tomava café. Minha mãe não tinha razão nenhuma para tentar me acordar às 3 da manhã. Sobrava apenas uma pessoa. Passei o domingo inteiro em um estado estranho de alerta. Cada vez que meu avô entrava no mesmo cômodo que eu, meu corpo inteiro ficava tenso. Eu me pegava medindo a distância até a porta mais próxima, calculando rotas de fuga como se estivesse em algum tipo de perigo iminente. Será que estava sendo paranoica? Durante o almoço, observei ele conversar com meu pai sobre negócios, rir das piadas do meu irmão, elogiar a comida da minha mãe. Tudo tão normal, tão cotidiano. Ele era apenas um senhor de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos, sorriso fácil. Meu avô. Mas então nossos olhos se encontraram através da mesa e por uma fração de segundo, vi algo no olhar dele. Algo que fez meu estômago revirar. Ele sabia que eu sabia. Desviei o olhar rapidamente, fingindo interesse no meu prato. Você tá comendo pouco, filha, minha mãe comentou. Tá se sentindo bem? Só tô sem muita fome. Senti o olhar dela em mim, estudando meu rosto. Mas ela não insistiu. À tarde, meu avô anunciou que voltaria para a capital no dia seguinte, segunda-feira. Precisava resolver umas coisas do trabalho, não podia ficar mais tempo. Tão rápido, pai? Meu pai pareceu desapontado. Achei que ia ficar a semana toda. Infelizmente não dá, filho. Mas foi bom ver todo mundo. Ele olhou na minha direção. Especialmente ver como essa menina cresceu. Fingi não ouvir e subi para o meu quarto. Naquela noite tranquei a porta novamente sem que minha mãe precisasse pedir. Na verdade, encostei a cadeira da escrivaninha contra a maçaneta também só para garantir. Fiquei acordada até tarde, o coração disparando a cada ruído na casa. Mas ninguém tentou abrir minha porta. Talvez porque ele soubesse que eu estava alerta agora. Ou talvez porque já tinha conseguido o que queria me deixar apavorada, constante na minha guarda. Na manhã seguinte fiquei no quarto até ouvir o táxi buzinar lá fora. Apenas quando ouvi a porta da frente fechar e o carro partir é que desci. Minha mãe estava recolhendo as xícaras de café da mesa. Meu pai tinha ido trabalhar, e meu irmão estava no banho se preparando para a escola. Ficamos sozinhas na cozinha.
Mãe, comecei, mas minha voz falhou. Ela parou o que estava fazendo e me olhou. Realmente me olhou, daquele jeito que só mães conseguem, como se pudesse ver através de mim. Você trancou a porta? Foi tudo que perguntou. Acenei com a cabeça. Algo passou pelo rosto dela. Não era surpresa. Era alívio? Confirmação? Foi o suficiente? A pergunta era estranha. Específica demais. Como se ela já soubesse o que tinha acontecido. Ou pelo menos imaginasse. Foi, sussurrei. Ela sentiu lentamente, voltando a guardar as xícaras como se aquela conversa nunca tivesse acontecido. Mãe, por que você? Algumas coisas são melhores deixar quietas, ela interrompeu, sem me olhar. Sua voz estava firme, mas ouvia tensão por baixo. Algumas coisas a gente só precisa evitar que aconteçam. E pronto. Mas você tem que se arrumar para a escola. Era uma clara dispensa. Fiquei ali parada por mais alguns segundos, querendo insistir, querendo respostas. Mas alguma coisa no jeito rígido das costas dela, na forma deliberada como evitava meu olhar, me disse que não ia conseguir nada mais. Pelo menos não agora. Os anos seguintes foram estranhos. Meu avô continuou visitando, mas com menos frequência. E sempre que vinha, eu trancava minha porta. Virou automático. Nem precisava que minha mãe lembrasse. Ele nunca mais tentou. Ou talvez nunca tivesse a oportunidade. Com o tempo, comecei a notar outras coisas. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Como meu avô sempre tinha uma namorada nova, mulheres cada vez mais jovens, loiras, magras, com aquela mesma cintura fina que ele tinha comentado em mim. A diferença de idade era sempre chocante. 30, 40 anos. Como minha avó, que morrera quando eu tinha 5 anos, tinha apenas 16 quando casou com ele. Ele tinha 28. Como minha tia, a irmã mais nova do meu pai, tinha se afastado completamente da família aos 18 anos e nunca mais voltou. Ninguém falava sobre ela. Era como se não existisse. Como minha mãe ficava sempre tensa quando ele visitava, seus olhos seguindo cada movimento dele pela casa com uma vigilância que eu agora reconhecia. Pequenas peças de um quebra-cabeça que eu não queria montar. Tentei tocar no assunto algumas vezes. Com minha mãe, principalmente. Mas ela tinha aquele jeito de desviar, de mudar de assunto tão suavemente que você mal percebia que suas perguntas tinham ficado sem resposta. Mãe, por que a tia Renata não vem mais aqui? Ah, ela mora longe, filha. Tem a vida dela. Mas faz anos que ela nem liga. Nem no Natal. As pessoas se afastam às vezes. É da vida. Foi por causa do vô? Um silêncio. Apenas um breve momento de hesitação enquanto ela dobrava a roupa que tinha na mão. Por que você pergunta isso? Só curiosidade. Deixa o passado quieto, filha. Não mexe nessas coisas. Sempre a mesma resposta. Sempre aquela parede invisível que ela erguia entre mim e a verdade. Quando fiz 15 anos, comecei a prestar mais atenção nas reuniões de família. Nos churrascos, nos almoços de domingo, nas festas de fim de ano. Notei como as mulheres da família, minha mãe, minhas tias, minhas primas mais velhas, formavam um tipo de escudo ao redor das meninas mais novas quando meu avô estava por perto. Não era óbvio. Não era algo que você percebesse se não estivesse procurando. Mas estava lá. A forma como minha tia Carla sempre por acaso chamava a filha dela para ajudar na cozinha quando meu avô se aproximava. Como minha prima Ana, que tinha 22 anos, sempre arranjava uma desculpa para levar as irmãs mais novas para brincar lá fora quando ele chegava. Como minha mãe invariavelmente se posicionava entre ele e eu durante as conversas. Um sistema silencioso de proteção que provavelmente existia há gerações. Ninguém falava sobre isso. Ninguém precisava. Era apenas entendido. Foi aos 17 anos que finalmente tive coragem de pesquisar sobre minha tia Renata online. Não foi difícil encontrá-la, ela era advogada em São Paulo, tinha um perfil público no LinkedIn, algumas fotos em redes sociais. Mandei uma mensagem. Simples, direta. Oi, tia. Sou a Maria, filha do tio Paulo. A gente nunca se conheceu direito, mas eu queria conversar com você. Pode ser? Levou 3 dias para ela responder. Oi, Maria. Me desculpe a demora. Fiquei surpresa com sua mensagem. Sobre o que você quer conversar? Olhei para aquela pergunta por longos minutos. Como eu colocava em palavras a sensação de que minha família guardava segredos? Que havia algo podre escondido sob a superfície de normalidade? Sobre a família. Sobre. Por que você saiu? Desta vez, a resposta demorou uma semana. Isso é uma conversa longa e complicada. E pesada. Você tem certeza que quer saber? Meus dedos tremiam sobre o teclado. Tenho. Outro silêncio. Depois, então vamos conversar por telefone. Não quero deixar isso escrito.
Me liga neste número amanhã à noite, depois das 20 horas. E Maria, não conta pra ninguém que você me achou, principalmente não pro seu avô. Passei o dia seguinte em um estado de ansiedade constante. Na escola mal consegui prestar atenção nas aulas. Meus amigos perguntaram se eu estava bem, e eu apenas menti dizendo que estava com dor de cabeça. A verdade era que meu estômago estava revirado de nervosismo. Às 8 horas da noite em ponto, tranquei a porta do meu quarto, um hábito que nunca tinha abandonado, e desquei o número que minha tia tinha me passado. Ela atendeu no segundo toque. Maria? Oi, tia. Um suspiro do outro lado da linha. Longo, cansado. Você cresceu. Quantos anos você tem agora? 17. Vou fazer 18 em março. 17, ela repetiu, e havia algo triste na voz dela. A mesma idade que eu tinha quando fui embora. Fiquei em silêncio, esperando. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Maria, antes de eu contar qualquer coisa, preciso que você me responda uma pergunta com sinceridade total. E eu vou saber se você estiver mentindo. Tá? Ele já tentou alguma coisa com você? Não precisei perguntar quem era ele. Engoli em seco. Tentou. Uma vez. Quando eu tinha 13. Mas minha mãe me fez trancar a porta do quarto. Ele não conseguiu entrar. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Quando minha tia finalmente falou, sua voz estava embargada. Graças a Deus que sua mãe, que ela te protegeu. Tia, o que aconteceu? Com você eu digo. Ouvi ela respirar fundo algumas vezes, como se estivesse se preparando. Eu tinha 13 anos quando começou. A mesma idade que você tinha. Sua voz estava baixa agora, controlada. Minha mãe tinha acabado de morrer. Câncer. E de repente era só eu, meu pai e seu pai em casa. Meu estômago apertou. Começou pequeno. Comentários sobre como eu estava me desenvolvendo. Sobre como eu estava ficando bonita. Ele comprava roupas para mim, vestidos, saias curtas. Dizia que era para eu me sentir melhor depois de perder minha mãe. Eu era criança, Maria. Eu achava que ele estava sendo um pai carinhoso. Fechei os olhos com força. Daí começaram os abraços mais longos. As mãos que escorregavam. As desculpas para entrar no meu quarto. Ele dizia que precisava conversar, que estava preocupado comigo. E então, ela pausou. Então começou a entrar à noite. Tia, eu tentei trancar a porta. Mas ele tinha todas as chaves da casa. Ele era o dono da casa. Eu não tinha para onde correr. Sua voz estava ficando mais tensa. Tentei contar pro seu pai. Mas ele não acreditou. Ou não quis acreditar. Disse que eu estava confusa, que estava mal por causa da morte da minha mãe, que eu estava inventando coisas. Senti lágrimas queimando meus olhos. Durou 4 anos, Maria. Dos meus 13 aos 17. 4 anos em que eu vivi um inferno dentro da minha própria casa. E ninguém me ajudou. Ninguém acreditou em mim. Como você? Como você saiu? No dia que fiz 18 anos, peguei uma mochila, coloquei o pouco que tinha de valor, e fui embora. Fui para São Paulo sem avisar ninguém. Dormi em abrigo por um mês até conseguir um emprego de garçonete. Estudei à noite. Me formei em direito anos depois, pagando tudo sozinha. Ela deu uma risada amarga. Sabe qual área eu escolhi? Direito de família. Proteção de menores. Não consegui falar. As lágrimas escorriam silenciosas pelo meu rosto. Eu nunca voltei para casa, Maria. Nunca mais falei com meu pai. Quando seu pai se casou, não fui no casamento. Quando você e seu irmão nasceram, não conheci vocês. Porque eu não consigo estar no mesmo ambiente que aquele homem sem sentir vontade de vomitar. Por que você nunca denunciou? Outro suspiro longo. Porque ele é rico. Porque ele é respeitado na cidade. Porque quando tentei contar, ninguém acreditou em mim, nem meu próprio irmão. Porque eu não tinha provas. Porque eu só queria seguir em frente e esquecer. Ela fez uma pausa. E porque eu tinha vergonha. Eu sei que não deveria ter, que a culpa não era minha. Mas mesmo assim, eu tinha. Limpei as lágrimas com as costas da mão. Tia, eu sinto muito. Muito mesmo. Não precisa sentir por mim, Maria. Eu sobrevivi. Eu construí uma vida boa longe daquilo tudo. Mas você, sua voz ficou mais firme. Você precisa se proteger. Ele não mudou. Homens como ele não mudam. Minha mãe sabe. Sobre o que ele fez com você? Não sei. Nunca conversamos sobre isso. Mas, ela hesitou. O fato de ela ter te feito trancar a porta me diz que ela pelo menos suspeita. Ou sabe de algo que te fez ela ficar alerta. Pensei nas namoradas cada vez mais jovens do meu avô. Na forma como as mulheres da família protegiam as meninas. No sistema silencioso de vigilância. Tem outras, não tem? Perguntei baixinho. Outras meninas na família que ele fez isso.
O silêncio dela foi resposta suficiente. Não posso te dar nomes, Maria. Isso não é minha história para contar. Mas, ela respirou fundo. Sim, você não é a única que ele tentou. E eu não fui a única que ele conseguiu. Senti náusea subindo pela garganta. O que eu faço? Você se protege. Você nunca fica sozinha com ele. Você nunca aceita presentes dele, nunca aceita convites para visitar a casa dele, nunca deixa ele ter qualquer tipo de poder sobre você. Sua voz era urgente agora. E quando você fizer 18, quando você não for mais de menor, se você quiser fazer alguma coisa, denunciar, confrontar, o que for, eu te apoio. Eu te ajudo. Mas por enquanto, você ainda mora com seus pais. Você ainda depende deles. Então você se protege e espera. E meu irmão? Ele tem 12 anos. Se meu avô for capaz de fazer isso com meninas, será que... Você acha que seu irmão está em risco? Pensei. Meu avô sempre foi distante com meu irmão. Cordial, mas frio. Não havia aquela atenção, aquele interesse. Não, acho que não. Então foca em se proteger. E em proteger outras meninas da família se você puder. Ficamos em silêncio por um momento. Eu ouvi a respiração dela através da linha, lá de São Paulo, a quilômetros de distância, mas de alguma forma mais próxima do que qualquer pessoa na minha própria casa. Tia? Sim? Obrigada. Por me contar. Por ser honesta. Eu devia ter feito isso antes. Devia ter encontrado uma forma de te avisar, de avisar todas as meninas da família. Sua voz estava pesada de culpa. Mas eu estava com tanto medo de ter que voltar, de ter que reviver tudo. Eu entendo. Maria, mais uma coisa. Fala. Se você precisar sair de casa. Se alguma coisa acontecer e você precisar de um lugar seguro, você vem para São Paulo. Você vem para minha casa. Eu te ajudo. Tá bom? As lágrimas voltaram. Tá bom. E Maria? Cuidado com o que você fala para sua mãe. Eu não sei até onde vai a lealdade dela, se é com você ou com seu pai. Algumas mulheres escolhem proteger os homens da família mesmo quando sabem o que eles fizeram. Acho que ela me protegeu. Dessa vez. Mas não sabemos o que ela faria se você confrontasse abertamente. Se você forçasse a família a encarar a verdade. Era um pensamento assustador. Minha própria mãe que me fez trancar a porta, que me salvou. Seria capaz de me trair se isso significasse preservar a paz da família? Desligamos o telefone meia hora depois. Fiquei deitada no escuro por um longo tempo, processando tudo o que tinha ouvido. Minha família tinha segredos. Segredos podres, destrutivos que envenenavam tudo. E todo mundo sabia, ou pelo menos desconfiava, mas ninguém falava. Ninguém fazia nada, porque era mais fácil assim. Mais fácil manter a aparência de normalidade. Mais fácil proteger as meninas em silêncio do que confrontar o monstro diretamente. Mas até quando? Nos meses seguintes, passei a ver minha família com olhos completamente diferentes. Era como se alguém tivesse removido um véu, e agora eu conseguia enxergar todos os padrões que antes passavam despercebidos. No Natal daquele ano, houve uma grande reunião na casa dos meus pais. Meu avô veio, é claro. Chegou com a namorada nova, uma moça de 23 anos chamada Jéssica, loira, de cintura fina, que ria nervosa de todas as piadas dele mesmo quando não eram engraçadas. Observei a forma como ela se encolhia levemente quando ele colocava a mão na parte baixa das suas costas. Como ela olhava ao redor buscando aprovação antes de falar. Como ela bebia vinho demais, rápido demais, como se precisasse disso para aguentar. Eu a reconheci. Reconheci aquele medo silencioso, aquela necessidade de agradar, aquele desconforto disfarçado de timidez. Durante o jantar, minha prima Júlia chegou com a filha pequena, a Isabela, de apenas 5 anos. Uma menina linda, de cachos escuros e olhos grandes. Meu avô se iluminou quando a viu. Vem cá, princesa. Vem dar um abraço no bisavô. Isabela correu animada e ele a pegou no colo, fazendo cócegas, provocando gargalhadas. Por alguns segundos, a cena era perfeitamente inocente. Um bisavô brincando com a bisneta. Mas então vi minha prima Júlia. O jeito que seu corpo inteiro tinha ficado tenso. Como seus olhos não saíam da filha. Como ela se aproximou rapidamente com um sorriso forçado. Vem, Isa. Vamos ver a sobremesa que a vovó fez. Mas eu quero ficar com o vovô. A sobremesa tá derretendo, filha. Vem. O tom não admitia discussão. Júlia praticamente arrancou a menina do colo do meu avô, que sorriu complacente. Deixa a menina, Júlia. Ela tá se divertindo. Ela precisa comer. Firme. Final. Júlia se afastou com Isabela nos braços, e eu vi minha mãe trocar um olhar com ela. Um olhar de entendimento. De aprovação silenciosa.
Mais tarde, encontrei Júlia na cozinha sozinha, lavando louça mesmo com a pia cheia de outras pessoas que podiam fazer isso. Precisa de ajuda? Ofereci. Ela pulou como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Ah, não precisa, Maria. Tá quase tudo pronto. Peguei um pano de prato de qualquer jeito e comecei a secar os pratos que ela ia lavando. Ficamos em silêncio por alguns minutos. A Isabela é linda, comentei. Ela é minha vida inteira. A voz de Júlia estava tensa. Você não deixa ela muito tempo com o vô, né? Júlia parou de lavar. Suas mãos ficaram imóveis dentro da água com sabão. Ela não me olhou. Não. Nunca. Nunca sozinha. Nunca sem supervisão. Agora ela me olhou e seus olhos estavam duros. E quando ela crescer um pouco mais, ela não vai dormir na casa da vovó se ele estiver lá. Eu invento qualquer desculpa, mas ela não fica. Júlia, respirei fundo. Ele fez alguma coisa com você? Ela voltou a lavar a louça com movimentos bruscos quase violentos. Não vamos ter essa conversa aqui, Maria. Não hoje. Mas, não. Ela me olhou de novo, e desta vez vi lágrimas nos cantos dos olhos. Por favor, não aqui. Assenti e ficamos terminando a louça em silêncio. Mas agora eu sabia. Júlia também. Minha prima mais velha que sempre foi tão alegre, tão expansiva, e que agora vivia em um estado constante de hipervigilância quando meu avô estava por perto. Quantas mais? Comecei a prestar atenção em todas as mulheres da família. Nas tias, nas primas, nas sobrinhas. Tentando decifrar quem sabia, quem tinha sofrido, quem estava protegendo suas filhas do mesmo destino. Minha tia Carla, que nunca deixava a filha adolescente sozinha em nenhum cômodo se meu avô estivesse em casa. Minha prima Ana, que aos 22 anos nunca tinha visitado a casa do avô, mesmo morando na mesma cidade que ele. Minha tia Sandra, que sempre arranjava uma desculpa para não participar de eventos se ele estivesse presente. Um padrão. Um sistema. Uma conspiração silenciosa de mulheres protegendo suas crias. E os homens? Meu pai, meus tios, meus primos mais velhos? Eles não viam nada, ou fingiam não ver. Riam das piadas do meu avô, bebiam cerveja com ele, falavam de futebol e política como se nada estivesse errado. Comecei a sentir raiva. Uma raiva profunda, visceral, que crescia a cada reunião de família, a cada Natal, a cada aniversário onde todos fingiam que éramos uma família normal e feliz. Aos 18 anos, finalmente completados em março, tomei uma decisão. Ia confrontar minha mãe. Ia forçá-la a falar a verdade. Esperei um sábado em que meu pai tinha plantão e meu irmão tinha saído com amigos. Era só eu e ela em casa. A encontrei no jardim, cuidando das plantas. Uma atividade que ela sempre dizia ser terapêutica. Mãe, preciso conversar com você. Ela olhou para mim, ainda segurando o regador. Sobre o que, filha? Sobre o vovô. Vi seu corpo inteiro ficar rígido. O regador quase caiu de suas mãos. Maria. Não me pede para deixar quieto. Não dessa vez. Minha voz estava tremendo, mas firme. Eu sei o que ele é. Eu sei o que ele faz. E eu sei que você sabe também. Ela colocou o regador no chão lentamente e se sentou no pequeno banco de jardim. De repente, pareceu muito mais velha. Como você? Conversei com a tia Renata. Minha mãe fechou os olhos. Ah, por que você nunca me contou? Por que ninguém nunca fala sobre isso? Por quê? Ela abriu os olhos e me encarou. Porque não é minha história para contar, Maria. Porque algumas dessas mulheres não querem que seja falado. Porque isso destruiria a família. A família já está destruída, explode. A família está podre por dentro. Tem um predador no meio de nós e todo mundo só finge que não existe. Abaixa a voz, ela disse, olhando ao redor mesmo sabendo que não havia ninguém em casa. Por quê? Com medo que os vizinhos ouçam? Com medo que alguém descubra o segredinho sujo da família? Maria, você não entende. Então me explica. Me explica como você pode sentar na mesma mesa que aquele homem sabendo o que ele fez com a sua cunhada. O que ele tentou fazer comigo. Minha mãe se levantou bruscamente. Você acha que foi fácil para mim? Você acha que eu não quis fazer alguma coisa? Sua voz estava subindo agora também. Eu tentei conversar com seu pai. Tentei fazer ele ver. Mas ele não acredita. Ele acha que Renata inventou tudo por mágoa, que você estava confusa, que são só coincidências. E você? Você acredita? Claro que eu acredito. Ela estava com lágrimas nos olhos agora. Eu sempre acreditei. Por que você acha que eu te fiz trancar a porta? Por que você acha que eu nunca te deixei sozinha com ele? Por que você acha que eu vivia de olho em você? Então por que você não fez nada? Por que não denunciou? Por que não impediu que ele continuasse vindo aqui? Porque eu não tenho provas. Porque é a palavra de mulheres contra a dele.
Porque ele é rico e respeitado e tem advogados caros. Ela limpou as lágrimas com raiva. E por quê? Porque eu não posso fazer seu pai escolher entre mim e o pai dele. Fiquei olhando para ela, processando aquelas palavras. Você tem medo de perder o papai? Tenho. Ela não negou. Tenho medo de que se eu forçar a barra, se eu exigir que ele corte o pai da vida dele, nosso casamento não sobreviva. E aí o que acontece? A gente se separa, você e seu irmão ficam divididos entre duas casas. E seu avô continua solto por aí fazendo o que sempre fez. Então você escolhe. Escolhe a estabilidade da família ao invés de fazer a coisa certa? Eu escolho te proteger da forma que eu posso. Ela estava quase gritando agora. Eu não posso mudar o passado, Maria. Não posso desfazer o que foi feito com Renata ou com qualquer outra pessoa. Mas posso garantir que não aconteça com você. E foi o que eu fiz. Te protegi. Te mantive segura. E as outras meninas da família? As que vêm depois de mim? Ela não respondeu. Mãe, a Isabela tem 5 anos. Daqui a 8 anos, ela vai ter a idade que eu tinha. A idade que a tia Renata tinha. E o que vai acontecer com ela? A Júlia vai proteger a filha dela. Do jeito que você me protegeu? Trancando portas e esperando que isso seja suficiente? Balancei a cabeça. Não é suficiente. Não é justo que a gente tenha que viver com medo, que a gente tenha que se proteger dele ao invés de simplesmente tirá-lo das nossas vidas. Você não entende como o mundo funciona. Eu entendo perfeitamente como o mundo funciona. Eu entendo que homens como ele saem impunes porque famílias como a nossa escolhem o silêncio. Respirei fundo, tentando me acalmar. Eu tenho 18 anos agora, mãe. Sou maior de idade. E eu vou fazer alguma coisa. O rosto dela empalideceu. Maria, não. Não vou ficar quieta. Não vou sentar na mesa de Natal e fingir que tá tudo bem. Não vou. Se você fizer isso, você vai destruir essa família. Talvez essa família precise ser destruída. Minha mãe me olhou como se eu fosse uma estranha. Como se a filha que ela conhecia tivesse desaparecido e em seu lugar estivesse alguém perigoso, imprevisível. Maria, por favor, pensa no que você está dizendo. Eu pensei. Passei meses pensando. Me sentei ao lado dela no banco. Mãe, eu amo você. E eu entendo que você fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha. Mas não posso continuar vivendo assim. Não posso continuar fingindo. O que você vai fazer? Ainda não sei exatamente. Mas preciso fazer alguma coisa. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as plantas que tinha acabado de regar. Se você fizer isso, disse finalmente, você vai perder seu pai. Talvez para sempre. Eu sei. E você vai perder metade da família. Os que vão escolher o lado dele. Eu sei disso também. Ela me olhou e vi algo mudar em seu rosto. Resignação, talvez. Ou uma aceitação triste. Você é mais corajosa do que eu. Não sou corajosa, mãe. Só estou cansada de ter medo. Nos dias seguintes comecei a agir. Primeiro, procurei a tia Renata de novo. Desta vez, pessoalmente. Peguei um ônibus para São Paulo em um sábado, dizendo aos meus pais que ia visitar uma amiga da escola que tinha se mudado. Renata morava em um apartamento pequeno mas bem decorado em Pinheiros. Quando abriu a porta, ficamos nos encarando por alguns segundos antes de ela me puxar para um abraço apertado. Você tem os olhos da sua avó, ela disse quando finalmente se afastou. Eu tinha esquecido como ela era parecida. Passamos a tarde conversando. Ela me contou mais detalhes, coisas que tinha tido medo de dizer por telefone. Os anos de abuso. As ameaças veladas de meu avô de que ninguém acreditaria nela. Como ele a fazia sentir que era culpa dela, que ela tinha provocado de alguma forma. Levei anos de terapia para entender que nada disso foi minha culpa, ela disse. E mesmo assim, tem dias que a voz dele ainda ecoa na minha cabeça. Tia, eu quero denunciar. Formalmente. Ir à polícia. Ela ficou muito quieta. Maria, eu não sei se isso vai dar em alguma coisa. Faz mais de 20 anos. Não tem provas físicas. É minha palavra contra a dele. E se não for só sua palavra? E se outras mulheres da família falarem também? Você acha que elas vão? Não sei. Mas preciso tentar. Renata suspirou, passou a mão pelo rosto. Se você realmente vai fazer isso, faz direito. Documenta tudo. Grava a conversa se puder. Junta evidências de comportamento padrão. E arranja um bom advogado. Você me ajuda? Ela me olhou nos olhos por um longo momento. Sim, eu te ajudo. Voltei para casa com um plano. Nas semanas seguintes comecei a ter conversas difíceis com outras mulheres da família. Júlia foi a primeira. A encontrei em uma cafeteria, longe de olhos curiosos. Eu sei que você não quer falar sobre isso, comecei. Mas preciso saber. Ele fez alguma coisa com você?
Ela mexeu no café sem olhar para mim. Por que você está fazendo isso, Maria? Porque preciso. Porque não aguento mais fingir que não aconteceu nada. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que achei que não fosse responder. Então, finalmente. Eu tinha 14 anos. Foi durante uma festa de família. Ele me levou para me mostrar não sei o que no escritório. Me encurralou lá. Sua voz estava mecânica, sem emoção. Não foi tão longe quanto poderia ter sido. Meu tio chegou antes. Mas ele tocou em lugares que não deveria. Disse coisas que um avô nunca deveria dizer para uma neta. Júlia, eu nunca contei para ninguém. Nem pro meu marido. Achei que se eu não falasse sobre isso não seria real. Ela me olhou e seus olhos estavam vermelhos. Mas é real, né? Aconteceu de verdade. Aconteceu. E não foi culpa sua. Minha mãe sabe. Ela nunca disse nada, mas ela sabe. É por isso que ela sempre ficava de olho em mim perto dele. E é por isso que eu vivo grudada na Isabela quando ele está por perto. Você estaria disposta a falar sobre isso? Formalmente? Ela ficou pálida. Maria, eu não posso. Meu pai. Ele é irmão do seu avô. Ele nunca me perdoaria. Minha família inteira. Eu sei o que você vai perder. Eu sei o risco. Mas pensa na Isabela. Pensa nas meninas que ainda vão nascer nessa família. Enquanto a gente ficar em silêncio, ele continua impune. Júlia começou a chorar. Não aquele choro delicado, mas soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. Eu preciso pensar, ela conseguiu dizer entre lágrimas. Me dá um tempo para pensar. Quanto tempo você precisar? Conversei com outras também. Minha prima Ana, que confirmou que ele tinha feito comentários inapropriados com ela quando ela era adolescente, mas nunca tinha chegado a tocá-la. Minha tia Sandra, que revelou que tinha sido abusada por ele quando ainda era casada com meu tio. Sim, ele tinha assediado a própria nora. Cada conversa era como abrir uma ferida antiga. Cada história era uma variação do mesmo tema. Um homem poderoso usando sua posição na família para abusar de mulheres e meninas que deveriam estar seguras ao seu redor. Ao todo, encontrei 7 mulheres. 7 que confirmaram algum tipo de abuso ou assédio. E essas eram só as que eu conhecia, as que tive coragem de perguntar. Quantas mais haveria? 3 delas, Renata, Júlia e Sandra, concordaram em fazer denúncia formal. As outras tinham medo demais das consequências. Com a ajuda de Renata, que conhecia advogados especializados em casos de abuso, entramos com uma representação no Ministério Público. Também fizemos um dossiê completo com todas as informações que tínhamos, padrões de comportamento, testemunhos, datas, evidências circunstanciais. Sabia que seria difícil provar criminalmente algo que tinha acontecido há tanto tempo. Mas não era só sobre a justiça criminal. Era sobre expor a verdade. Era sobre quebrar o silêncio. E então veio a parte mais difícil, contar ao meu pai. Escolhi uma noite em que estávamos só nós dois. Minha mãe tinha levado meu irmão ao cinema, e eu tinha pedido para ficar em casa. Disse que precisava estudar. Pai, preciso conversar com você sobre uma coisa séria. Ele estava assistindo TV, mas desligou quando ouviu o tom da minha voz. O que foi, filha? Tá tudo bem? Não, pai. Não está. Contei tudo. Sobre a noite em que meu avô tentou entrar no meu quarto. Sobre a conversa com Renata. Sobre as outras mulheres da família. Sobre a denúncia que tinha feito. Vi a cor sumindo do rosto dele conforme eu falava. Primeiro veio a descrença, depois a negação, depois a raiva. Isso é mentira. Vocês estão mentindo. Pai, meu pai não faria isso. Ele não é. Ele não é esse tipo de pessoa. Pai, por favor, me escuta. Não. Ele se levantou bruscamente. Não vou ficar ouvindo essas acusações absurdas. Meu pai tem defeitos, sim, mas ele nunca. Ele jamais. Pai, eu sei que é difícil de acreditar. Eu sei que você ama ele. Mas você está destruindo essa família, Maria. Está destruindo tudo por causa de quê? De uma confusão que você teve quando era criança. A frase me atingiu como um tapa. Confusão? Você acha que foi uma confusão? Você era uma adolescente. Adolescentes confundem as coisas, interpretam mal. Ele tentou abrir a porta do meu quarto às 3 da manhã. O que tinha para interpretar mal nisso? Ele pode ter se confundido. Pode ter achado que era o banheiro. Durante 15 minutos, tentando forçar a maçaneta repetidamente, meu pai passou as mãos pelo rosto, parecendo 10 anos mais velho de repente. Maria, por favor, retire essa denúncia. A gente pode conversar com ele, pode? Não vou retirar. Ele é meu pai. E eu sou sua filha, gritei. Eu sou sua filha e eu estou dizendo que seu pai tentou me fazer mal. E você está escolhendo acreditar nele ao invés de em mim. Não é isso. É exatamente isso.
É a mesma coisa que você fez com a tia Renata. É a mesma coisa que toda essa família faz. Escolher proteger ele ao invés de proteger as vítimas. Ele é um homem de bem. Ele ajudou tanta gente. Pessoas más também fazem coisas boas, pai. Uma coisa não cancela a outra. Meu pai se sentou pesadamente no sofá, a cabeça entre as mãos. Você está me pedindo para acreditar que meu pai é um monstro? Não estou pedindo nada. Estou dizendo a verdade. O que você faz com isso é escolha sua. Silêncio. Longo, pesado, sufocante. Se você continuar com isso, ele disse finalmente, sem me olhar, não sei se posso. Não sei se consigo. Não sabe se consegue o que, pai? Me aceitar? Me amar? Não me faça escolher entre você e ele. Você já escolheu. Levantei e fui para o meu quarto. Ouvi meu pai começar a chorar na sala, mas não voltei. Não podia. Se voltasse, se eu cedesse agora, tudo teria sido em vão. Naquela noite, minha mãe entrou no meu quarto depois que meu irmão foi dormir. Ele me contou, foi tudo o que disse. E aí? Ela se sentou na minha cama. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Devia ter sido eu a te proteger de verdade, não só com porta trancada. Ela pegou minha mão. Mas eu tive medo. E eu sinto muito por isso. Você acredita em mim? Sempre acreditei. Então me ajuda. Fica do meu lado. Seu pai está destruído, Maria. Eu sei. Mas ele vai ter que escolher se quer se reconstruir baseado na verdade ou continuar vivendo na mentira. Ele pode te expulsar de casa. Eu sei. A tia Renata disse que posso ficar com ela se precisar. Minha mãe assentiu lentamente. Então eu vou com você. Olhei para ela, surpresa. O quê? Se ele te expulsar, eu vou com você. Eu devia ter protegido Renata quando tive chance. Não vou falhar com você de novo. Lágrimas queimaram meus olhos. E o Lucas? Ele vem também. Ele tem 12 anos. É velho o suficiente para entender o que está acontecendo. Mãe. Acabou, Maria. Acabou o tempo de eu ficar quieta. Acabou o tempo de escolher a paz falsa ao invés da verdade difícil. Nos abraçamos e chorei no ombro dela como não chorava desde criança. A notícia da denúncia se espalhou pela família como fogo. Meu avô, é claro, negou tudo. Contratou advogados caros como Renata tinha previsto. Começou uma campanha para me desacreditar, dizendo que eu era uma adolescente problemática mentirosa que queria atenção. A família se dividiu. Alguns acreditaram nele imediatamente, principalmente os homens mais velhos, seus amigos de negócios, pessoas que se beneficiavam da relação com ele. Outros ficaram em silêncio, não escolhendo lados. Mas algumas mulheres se manifestaram. Não todas que eu tinha conversado, mas algumas. Primas, tias, até amigas antigas da família que revelaram ter experiências parecidas. O caso virou local. Pequena cidade, grande escândalo. Homem rico e respeitado acusado de abusar de membros da própria família por décadas. Meu pai parou de falar comigo. Ele ia trabalhar, voltava, jantava em silêncio e se trancava no quarto. Minha mãe tentava mediar, mas era como tentar segurar água nas mãos. Ele só precisa de tempo, ela dizia. Mas eu sabia a verdade. Meu pai tinha feito sua escolha. 3 semanas depois da denúncia, ele chegou em casa e pediu o divórcio. Não posso mais viver assim, foi tudo o que disse. Minha mãe apenas assentiu, como se já esperasse por aquilo. Nós 3, minha mãe, meu irmão e eu, nos mudamos para um apartamento alugado. Pequeno, simples, nada comparado com a casa onde eu tinha crescido. Mas era nosso. E era livre daquele peso, daquele segredo podre. Lucas estava confuso no começo. Ele gostava do avô, não entendia por que de repente tudo tinha desmoronado. Mas minha mãe conversou com ele, explicou de forma apropriada para a idade dele. Explicou que às vezes pessoas que amamos fazem coisas ruins, e que proteger os fracos é mais importante que manter a paz. Você fez a coisa certa, mana, ele me disse uma noite. Eu não entendo tudo, mas eu sei que você fez a coisa certa. O processo no Ministério Público foi lento e frustrante. Como Renata tinha previsto, provar algo que aconteceu há tanto tempo era quase impossível. Não havia provas físicas. Eram testemunhos contra a palavra dele. Mas algo inesperado aconteceu. A namorada dele, Jéssica, procurou a polícia. Ela tinha 23 anos, mas revelou que tinha conhecido meu avô quando tinha 17. Ele tinha começado a cortejá-la quando ela ainda era menor de idade. Tinha mensagens, e-mails, presentes que ele tinha dado quando ela não tinha atingido a maioridade ainda. E havia mais, ela revelou que ele tinha arquivos no computador dele. Fotos de meninas jovens, muito jovens. Não eram pornográficas, mas eram perturbadoras. Fotos que ele tinha tirado em festas de família, fotos de redes sociais, todas cuidadosamente organizadas em pastas. Com base nisso, conseguiram um mandado de busca e apreensão.
O que encontraram na casa dele foi pior do que qualquer um esperava. Não vou entrar em detalhes, mas digamos que meu avô não era apenas um predador oportunista dentro da família. Ele tinha uma coleção extensa de material que beirava o ilegal, e algumas coisas que cruzavam definitivamente a linha. Ele foi preso. A notícia explodiu. Não era mais só boato de cidade pequena. Virou manchete em jornais regionais. As acusações se multiplicaram, mulheres que não eram da família começaram a aparecer também. Ex-funcionárias, ex-namoradas, mulheres que ele tinha conhecido em viagens. O respeitado empresário, o filantropo. O homem de família, desmascarado. Meu pai entrou em depressão profunda. Largou o emprego, passou semanas sem sair de casa. Parte de mim sentia pena dele, mas a maior parte estava apenas cansada. Cansada de carregar a culpa que não era minha. O julgamento demorou quase 2 anos. Nesse meio tempo terminei o ensino médio, passei no vestibular, comecei a faculdade em São Paulo, perto da tia Renata. Minha mãe arrumou emprego, recomeçou a vida. Lucas se adaptou à nova escola, fez novos amigos. A vida continuou, mesmo que quebrada. Quando a sentença finalmente veio, meu avô foi condenado. Não por tudo, muitas acusações tinham prescrito ou não tinham provas suficientes. Mas foi condenado por posse de material ilegal, por assédio de menor, Jéssica, e por alguns outros crimes que os advogados conseguiram provar. 12 anos de prisão. Para um homem de 68 anos, era praticamente uma sentença de morte. Parte da família nunca me perdoou. Meu pai incluído. Ele me mandou uma mensagem no dia da sentença. Espero que você esteja feliz. Você destruiu um homem, destruiu essa família, por causa de mentiras e vingança. Não quero mais contato com você. Não respondi. O que eu poderia dizer? Mas outras pessoas me agradeceram. Júlia me mandou flores com um cartão que dizia apenas: obrigada por ser corajosa por todas nós. Renata veio me visitar e chorou nos meus braços, dizendo que finalmente tinha conseguido fechar aquele capítulo da vida dela. E mulheres que eu nem conhecia me mandaram mensagens, vítimas dele que nunca tinham tido coragem de falar, mas que agora podiam dormir sabendo que ele estava preso, que não poderia fazer mal a mais ninguém. Valeu a pena? Eu me pergunto isso às vezes. Valeu a pena perder meu pai? Valeu a pena dividir a família? Valeu a pena toda a dor, toda a exposição, todos os julgamentos? Mas então penso na Isabela. Penso nas meninas que ainda vão nascer nessa família. Penso em todas as que ele não vai poder tocar, manipular, destruir. E penso em mim mesma, aquela menina de 13 anos, acordando às 3 da manhã com o som da maçaneta girando, que ficou congelada de terror, paralisada e impotente. Ela merecia que alguém lutasse por ela. Ela merecia justiça. Então sim, valeu a pena. Hoje tenho 24 anos. Formada em psicologia, especialização em trauma infantil. Trabalho em uma ONG que ajuda vítimas de abuso familiar. Minha mãe reconstruiu completamente a vida. Voltou a estudar, fez faculdade de pedagogia. Namora alguém agora, um homem gentil que trata ela com o respeito que sempre mereceu. Lucas está na faculdade de engenharia. A gente é próximo. Ele sempre diz que eu sou a pessoa mais corajosa que ele conhece. Renata se tornou uma das minhas melhores amigas. Nos falamos quase todo dia. Ela diz que conseguiu fazer as pazes com o passado finalmente, depois de décadas carregando aquele peso. Meu pai. Não sei. Ouço notícias dele às vezes através de parentes distantes. Ele se casou de novo. Não nos convidou para o casamento. Talvez algum dia ele consiga ver a verdade. Talvez não. Não posso controlar isso. Meu avô ainda está preso. Às vezes penso em visitá-lo. Não por perdão. Não acho que jamais conseguirei perdoá-lo. Mas talvez por fechamento. Para olhá-lo nos olhos e dizer: você não ganhou. Você não me quebrou. Mas ainda não estou pronta. Talvez nunca esteja. A história da minha família é complicada, dolorosa, cheia de segredos que envenenaram gerações. Mas também é uma história sobre coragem, sobre mulheres se recusando a ficar quietas, sobre quebrar ciclos mesmo quando custa tudo. Quando era mais nova achava que família era algo sagrado, algo que você protegia a todo custo, não importava o quê. Agora sei que família só é sagrada quando é segura, quando é construída em amor verdadeiro, não em segredos e silêncios. E às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é dizer: chega, isso acaba aqui, com essa geração, com essa pessoa. Não vai acontecer mais. Minha mãe me salvou naquela noite quando me fez trancar a porta. Mas eu salvei todas as outras meninas que viriam depois. E isso no final, é o que importa.